A todos, vamos dar início a mais uma sessão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral deste dia 29 de julho de 2020. Compõem a turma julgadora os excelentíssimos ministros Luciano Bandeira e Jean Lic. Chamo a julgamento 2 recursos ordinários apresentados por Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, e por José Silva e João Silva. O ministro relator já apresentou nos autos o seu devido relatório e os advogados dispensam a leitura. Então, vamos começar as sustentações orais com os representantes do escritório Pinheira e Duque Advogados, representando Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, com os doutores advogados Humberto Luz e Luiz Gustavo Santos da Silva. Com a palavra, o advogado Humberto Luz para a sustentação oral. Ao depois, passaremos a palavra para o doutor Lucas Cavalcante Gondim, representando o escritório Peron e Simon Advogados Associados, que estão pelos irmãos Silva. Com a palavra, o advogado Humberto Luz para sua sustentação oral. De uma manhã fria em Santa Catarina, cumprimento a excelentíssima ministra presidente desta corte, Vânia Ieta, excelentíssimo ministro Jean e excelentíssimo ministro Luciano, excelentíssimos colegas advogados que se fazem aqui presentes, autoridades e servidores desta casa, os meus sinceros cumprimentos. Excelências, sou Humberto Luz e, junto com o Dr. Luiz Gustavo Santos da Silva, represento os senhores Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista. Tratarei aqui de 2 preliminares. Primeiro, sobre a possibilidade de reunião das ações e, segundo, sobre a licitude das gravações ambientais. Excelências, tal como o doutor Fausto, após ponderar se poderia junto a Mefistófeles, celebrar um contrato seguro, podemos afirmar com firmeza que os candidatos João e José Silva poderão fazer qualquer coisa para se sagrarem vitoriosos no pleito, como de fato fizeram. Em suma, o presente caso aponta a intensa pré-campanha de João e José Silva, na qual se caracterizou captação ilícita de sufrágio, propaganda antecipada, abuso de poder econômico e religioso, e ainda o uso indevido dos meios de comunicação. Ilícitos esses que resultaram no ajuizamento de 3 AGs e uma AIME, reunidas todas com fundamento no artigo 96b da Lei 9.504 de 97. Pois bem, os senhores João e José Silva já assentaram em sede de recurso ordinário a suposta impossibilidade de conhecimento da reunião das demandas, em razão de diversidade entre as causas de pedir. Mas, com todo respeito aos nobres procuradores, tal alegação foge dos limites da razoabilidade, porque é dissonante da jurisprudência pacífica desta Corte, bem como da doutrina e da legislação. O artigo 96b dispõe sobre a reunião das demandas, propostas por partes diversas, que tratem sobre o mesmo fato, e foi justamente o que ocorreu nos autos em análise, excelências. As 3 AGs e a AIME tratam exatamente do mesmo fato, quais sejam os ilícitos dos senhores João e José Silva realizados em pré-campanha. O excelentíssimo ministro Luiz Fux já estabeleceu em doutrina e em seus votos, como no recurso especial número 1175, que é preferível o julgamento concentrado de todos os feitos, isto sem anular o acervo probatório produzido, e ainda impondo a análise das teses jurídicas fixadas em cada uma das ações. A jurisprudência desta Corte, ministro Luciano, tem privilegiado, quando há dúvida sobre a perfeita identidade das ações, técnicas como a reunião ou julgamento conjunto das ações, como foi feito no recurso ordinário número 22.2782, de relatoria da ministra Rosa Weber. Nessa ocasião, foram analisadas em conjunto 8 ações, nas quais os fatos eram idênticos e o conjunto probatório não. Está nítido, portanto, que se preza pelo conjunto da obra. E o motivo para esse entendimento é de fácil
de fácil compreensão. A provocação múltipla do Poder Judiciário para a manifestação de fatos idênticos é irracional. É uma questão de segurança jurídica, excelências, pois a multiplicidade de ações eleitorais que versam sobre os mesmos fatos traz excessivo risco de decisões contraditórias. Risco esse que, felizmente, foi eliminado nos autos em epígrafe, graças à solução uniforme dos casos. Assim, na conjuntura dos autos, inexistem impeditivos à reunião, porque prevalece a inteligência do artigo 96b, além da doutrina e jurisprudência pacífica deste colégio do Tribunal Superior. Superada essa primeira preliminar, adentramos na discussão sobre a licitude das gravações ambientais. A jurisprudência entende que, em regra geral, deve ser admitida a ilicitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, mesmo que sem o consentimento dos demais ou sem autorização judicial, seja em ambiente público ou privado. Esse é o entendimento do recurso especial eleitoral número 46996, de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que aplicou o precedente adotado por esta Corte. No caso dos irmãos João e José Silva, há o registro de 2 gravações ambientais, uma relacionada à reunião com os funcionários, outra com o gerente do restaurante. E ambas as gravações, pelo que tudo indica no contexto probatório, foram registradas pelo funcionário, que foi interlocutor das reuniões. Portanto, uma vez presente a figura do interlocutor, é necessária autorização. Humberto, pois não, ministro? Um esclarecimento, senhor presidente, permite? Doutor Humberto, nessas situações que foram, Vossa Excelência referiu que foi um dos interlocutores somente que gravou as 2 ocasiões. Não poderia ser, ou na sua ótica, por que estaria aí afastado a história do flagrante preparado? Muito obrigado pelo questionamento, excelentíssimo ministro Jean Leck. Pelo que tudo indica no contexto probatório, não há indícios de flagrante preparado. Porque, a primeira reunião, na verdade, foi conduzida pelo candidato João Silva. E ali, com outros funcionários. Então, o funcionário que gravou, ele simplesmente estava naquela reunião e ele era interlocutor. Da mesma forma como na segunda, em que há a conversa com o gerente, ele tem a fala quase que espontânea, de modo que fica claro a inexistência de qualquer flagrante preparado. Excelência, eu posso utilizar um pouco mais do tempo em razão da pergunta, só para finalizar essa minha sustentação? Concedido. Muito obrigado. Bom, como eu estava falando, portanto, uma vez presente a figura do interlocutor, desnecessária autorização judicial, consentimento ou qualquer outro requisito. Então, portanto, pelos motivos expostos, requer-se a manutenção da reunião das demandas, bem como o julgamento conjunto delas, assim como a reforma da decisão que declarou as gravações ambientais como ilícitas. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Um bom dia. Muito obrigado ao doutor Humberto Luz, primeiro advogado da banca Pinheiro e Duque Advogados, e, na sequência, passamos a palavra ao segundo advogado que irá sustentar, o doutor Luiz Gustavo Santos da Silva, para a sua sustentação oral. Excelentíssima ministra Vânia, eu agradeço aqui a passagem da palavra, reitero as saudações feitas pelo meu colega doutor Humberto, e antes de tratar das questões de mérito, eu preciso contar-lhes um fato. Eu me apaixonei pelo direito eleitoral quando estive no 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, em 2018, em Curitiba. Na oportunidade, em uma palestra do ministro Barroso, eu pude ouvir uma frase que ficaria guardada na minha memória dali em diante. O ministro Barroso, na sua palestra, disse que nós não devemos nos deixar hipnotizar pela fotografia, mas sim ficar atentos à totalidade do filme. E hoje eu rogo aos senhores excelências que não se deixem hipnotizar por fotografias, que os senhores ministros fiquem atentos à totalidade do filme. Tratarei aqui de 4 pontos: a captação ilícita de sufrágio, a propaganda antecipada, o uso indevido dos meios de comunicação
e do abuso de poder econômico e religioso. A captação ilícita de sufrágio, excelências, é caracterizada por 3 requisitos: pela prática das condutas mencionadas no 41A, pelo fim específico de obtenção do voto e pela participação ou anuência do beneficiário na prática do ato. Excelência João Silva, na reunião promovida com os funcionários do seu restaurante, prometeu que, caso eleito, daria cargo em seu governo para o funcionário que tivesse o melhor desempenho naquele ano, restando claro o oferecimento da função pública e, implicitamente, o fim de obter o voto. Inclusive, o parágrafo 1º do mencionado artigo deixa claro a ausência de necessidade de pedido explícito para a configuração da captação ilícita. Tanto nesse fato mencionado quanto na outra conversa tratada do gerente com o funcionário, há, na primeira, a participação direta do candidato e, na outra, a sua anuência. Aliás, eminentes ministros... Luiz Gustavo, esses fatos que Vossa Excelência referiu, eles ocorreram na campanha ou na pré-campanha? Ministro Jean, eu agradeço o seu questionamento. Esses fatos aconteceram na pré-campanha e entendo que o artigo 41A diga que a ação por captação ilícita ela deve ser proposta a partir do registro de candidatura. No entanto, à época dos fatos, pela abusiva pré-campanha dos candidatos, já havia manifestação pública inequívoca e notória do interesse eleitoral dos candidatos. Portanto, aqui, com a devida vênia, nós acreditamos que não há prejudicialidade nesse ajuizamento antes do pedido de registro de candidatura. Então, Vossa Excelência defende a aplicação plena da legislação eleitoral, inclusive para os períodos de pré-campanha, e pelo menos nesse particular. Certo. Perdão, satisfeito? Será concedido pela Corte 1 minuto para a equipe. Obrigado, ministra Vânia. Bom, continuando, é importante salientar que, segundo Marcos Vinícius Furtado Coelho, não é necessário que o fato caracterizador da captação ilícita tenha a potencialidade de influir no pleito, bastando a existência da conduta, posto que tão somente a compra de um voto já tolhe a liberdade do eleitor em questão. Excelências, quando tratamos da propaganda antecipada, é necessário partir do princípio de que a sua configuração tem o intuito de impedir candidatos detentores de poder econômico de começar mais cedo as suas campanhas. O 36A permite a realização de condutas simples, razoáveis, corriqueiras, garante direitos aos candidatos que devem ser exercidos com cautela, inseridos nos limites previstos pela Justiça Eleitoral. Tratando do caso em si, ministro Luciano, a atuação dos irmãos foi notoriamente massiva e eu preciso trazer aqui o precedente de Várzea Paulista. Nele, o ministro Fux, com clareza solar, expôs que são toleráveis todas as ações de publicidade que estejam ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. Essa extrapolação do limite razoável pode ser aferida a partir do índice de reiteração da conduta, do período de exposição das mensagens, assim como seus custos, capilaridade, abrangência, os quais devem partir de um juízo comparativo hipotético, cujo paradigma é o espectro de alternativas indubitavelmente acessíveis ao pré-concorrente médio. Eminentes ministros, a quantidade de eventos, de postagens, a contratação de empresa de marketing, o tempo a mais utilizado em rádio local que pertencia à família de João da Silva são comuns aos pré-candidatos médios? Todos têm acesso e capacidade de realizar essas condutas? Tais atos comprovam não apenas a atuação massiva, como o próprio pedido explícito de voto. Conforme o entendimento desta Corte, no agravo regimental no RESP 2931, de relatoria do excelente ministro Barroso, o pedido explícito não pode ser resumido à frase "votem em mim". O uso de palavras mágicas como apoiem, elejam, é suficiente para configurar o pedido explícito. Assim, excelências, é necessário que seja reconhecido o pedido explícito de voto e mantida a condenação por propaganda antecipada. Passando agora ao próximo ponto, o uso indevido dos meios de comunicação se dá no momento em que há um desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros. O conjunto dos fatos descritos nos autos, o disparo de mensagens em massa, o tempo a mais na rádio local, a divulgação de fake news,
configura abuso e exprime sobremaneira a evidente intenção de manipular a liberdade da escolha do eleitor. Como bem defende o ministro Fux, as fake news criam uma bolha de eleitores iludidos que acabam utilizando um dos maiores instrumentos da soberania popular, o voto, para eleger um mau candidato que ludibriou toda a sociedade. As fake news constituem uma verdadeira fraude e, dada a natureza inverídica do seu conteúdo, desvirtuam completamente a ideia de democracia. Dada a gravidade manifesta da campanha extemporânea demonstrada, requer-se a manutenção do acordo da Corte Regional no que tange o uso indevido dos meios de comunicação. Eminentes ministros, o vasto conjunto probatório já demonstra os gastos excessivos na pré-campanha. Os inúmeros atos, eventos, e aqui nos eventos se incluem a montagem de palcos, som, mobilização de pessoas, as divulgações, postagens, a contratação de empresa de marketing com evidente intenção eleitoral, extrapolaram, como bem dito, os limites do candidato, pré-candidato médio e foram determinantes para a eleição de João José Silva. Excelências, os candidatos foram eleitos, impulsionados pelo emprego desproporcional dos meios econômicos, comprometendo a lisura do pleito. Queimaram a largada, feriram a lisura do pleito, feriram a isonomia, gastaram o dobro no período pré-eleitoral comparado ao período oficial de campanha. E como relatado nos autos, bem descrito pelo documento juntado pelo Ministério Público, os limites normativos dos gastos de campanha foram ultrapassados sem a devida declaração dos recorridos. Quanto ao abuso de poder religioso, eminentes ministros, é importante salientar que, independente de previsão legal, a lei deve ser interpretada visando a proteger o bem jurídico tutelado pela Justiça Eleitoral, qual seja a liberdade de pensamento do eleitor. Esta coluna da Corte não pode se omitir diante da omissão do Legislativo frente a temas essenciais para a garantia da lisura do pleito, como fez em outras oportunidades. O temor reverencial faz com que os fiéis ouçam o pastor e sigam as suas palavras, tornando assim o discurso religioso em um verdadeiro propulsor de candidaturas. Eminentes ministros, o que pensarão os fiéis ao ouvir o pedido de voto clamoroso no seu sacerdote, seguido pela leitura do versículo 26 do capítulo 7 do Evangelista Mateus, que diz: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Resta claro que os abusos culminaram na manipulação da livre e espontânea vontade de voto. Excelências, por fim, requer-se que esta Corte não seja complacente com a escandalosa ofensa à normalidade e à moralidade das eleições praticada pelos irmãos João José Silva. Como bem diz Adrienne Brown, as coisas não estão ficando piores, elas estão sendo reveladas. É preciso segurar firme e continuar a puxar o véu. Pelo provimento do recurso ordinário interposto por Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, com a consequente manutenção da cassação de mandatos de João José, são os nossos pedidos. Agradeço a vossas excelências e tenham todos um bom dia. A sua palavra ao ministro Luciano Bandeira, se deseja usar se deseja fazer alguma consideração? Não, presidente, satisfeito. Não, presidente, satisfeito. Ministro Jean-Luc, além das outras perguntas, o senhor gostaria de fazer mais alguma? Obrigado, ministro presidente. Eu estou Luciano, manifestando meus respeitos à Sua Excelência, digna presidente. Eu estou Luciano. Eu também não vou fazer um questionamento, mas uma colocação. A visão trazida pelo Dr. Luiz Gustavo e pelo Dr. Humberto é uma visão de ampliação da aplicação da legislação eleitoral e também uma visão de com uma certa dose de judicialização, ou seja, que uma interpretação restritiva de uma lei eleitoral que já restringe, sob maneira, a participação e as conclusões da supremacia do voto. Vamos aí, senhor presidente. Mas o senhor deseja perguntar especificamente alguma coisa, ministro? Não. Era só uma conclusão. Acredito que a sustentação oral que as partes já fizeram, senhor presidente,
elas deixam claro essa posição trazida aí em suas razões de apelação. Passo a palavra, então, agora à segunda banca do escritório Peron e Simão Advogados Associados, representando os irmãos José Silva e João Silva, e fará sua sustentação oral o advogado Lucas Cavalcante Gondim. Muito obrigado, senhora presidente, eminentes ministros desse Tribunal Superior Eleitoral, eminente relator, em nome do qual cumprimento os demais ministros presentes, excelentíssimo senhor procurador-geral eleitoral, excelentíssimos advogados da parte adversa, tenham todos um bom dia. Me chamo Lucas Gondim, pelos próximos minutos, darei as razões de fato e de direito que sustentam o provimento do recurso ordinário manejado por João José Silva, e é o que farei para o final requerer. Excelências, a aparente complexidade do caso em questão, ela não resiste a uma análise detida dos vícios processuais que o maculam e inicio por essas teratologias. A principiar pelo assinte, que representou a decisão do Egrégio Regional do Paraná, que atribuiu eficácia imediata ao acórdão de cassação. Ora, excelências, como bem consignado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5525, declarando a inconstitucionalidade da expressão trânsito em julgado, no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, redação dada por alteração legislativa de 2015, a eficácia do acórdão depende agora do trânsito em julgado na Justiça Eleitoral, o que ainda não ocorreu, excelências. Além disso, não existiu, na hipótese dos autos, qualquer circunstância autorizativa da aplicação do artigo 311 do Código de Processo Civil, qual seja a tutela de evidência. Desse modo, João José Silva devem ser imediatamente restituídos a seus mandatos até o trânsito em julgado na Justiça Eleitoral. Passo agora às principais questões preliminares, excelências, a principiar pelo necessário desconsórcio passivo entre o candidato beneficiado e o terceiro autor de suposto responsável, de suposto ilícito eleitoral. Trata-se de uma exigência da jurisprudência dessa Corte, firme desde as eleições de 2016. Tal exigência de desconsórcio passivo não é um mero capricho processual, mas uma necessidade decorrente do próprio contraditório da ampla defesa, uma vez que o candidato não pode defender-se de condutas praticadas por terceiro. Não há que se falar em mudança desse entendimento por uma ou outra consignação obterdictum em algum acórdão proferido no âmbito deste tribunal, sem um efetivo debate entre as partes, sem um efetivo debate entre os ministros. De modo que o entendimento firmado para as eleições passadas era de exigência do desconsórcio passivo necessário. Das 4 ações, nenhuma integrou os terceiros responsáveis. Quanto ao vice-governador, apenas uma, a AIME, integrou o vice-governador ao polo passivo. Excelências, trata-se de uma exigência tão solar que virou súmula, o enunciado 38 da súmula deste TSE. O vice-governador, dada a incidibilidade da relação jurídica da chapa majoritária, não pode ser punido em processo, o qual não participou. Passo à segunda preliminar para afirmar da impossibilidade de ajuizamento da AIGE antes do registro de candidatura, uma vez que não se trata apenas da... Permite, Lucas, ainda voltando em relação ao que Sua Excelência referiu, em relação à aplicabilidade da tutela de evidência. Vossa Excelência entende que a... Doutor Jean, eu gostaria que nós adotássemos um procedimento aqui. Eu sei que os ministros podem interromper as falas, mas que os rapazes pudessem, pelo menos, terminar as suas sustentações orais, para que depois a gente pudesse passar as perguntas, só para que nós pudéssemos nos organizar melhor. Senhor presidente, em todas as outras 3 bancas que participei, as interpelações foram diretas, seguir a orientação dada... Mas quando é esclarecimento, doutor? Não. Não acaba desestruturando as falas. Veja, senhor presidente, eu vou respeitar a decisão que Sua Excelência tomar. Mas nas outras bancas não foi assim o procedimento. E havia a conclusão, eu esperei que ele concluísse o posicionamento em relação à preliminar própria da tutela de evidência. Concluída a tutela de evidência, eu questionei. Eu não interrompi ele no meio da fala. Sua Excelência... Não, tudo bem, mas eu só colocaria para os ministros, né, que pudessem adotar melhor esse procedimento. Muito obrigado, senhora. Então, doutor Lucas, responda a pergunta do ministro, por favor. Muito obrigado, excelência. Agradeço o questionamento. Me permite esclarecer que a hipótese dos autos
não está presente qualquer das hipóteses do artigo 311 do Código de Processo Civil, que trata da tutela de evidência. Não houve abuso do direito de defesa, excelência. Se trata de um processo que tramitou até em tempo recorde. Não há qualquer prejuízo a sustentar a aplicação do artigo 311 em detrimento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na DI 5525, excelências. O que me permite já passar para a próxima preliminar, referente à impossibilidade de ajuizamento da AIGE antes da candidatura. Não só pela ausência de legitimidade passiva do senhor João Silva, mas pela ausência de legitimidade ativa do próprio senhor Carlos Cunha, que não era candidato à época da propositura da ação, como bem consignado pelo ministro Gilmar Mendes no julgamento DESP 10520 de Minas Gerais. Passo para a próxima preliminar, excelências, para afirmar a ilegitimidade do Partido Comunista para a propositura da AIME, uma vez que fez parte da coligação em que o próprio senhor João José Silva era candidato. Não há que se falar em violação aqui à autonomia partidária, uma vez que ao coligar-se o partido perde a prerrogativa de atuar isoladamente no processo eleitoral. O processo eleitoral compreende a própria área. Senhora Presidente, gostaria de pedir prorrogação do tempo para poder concluir o meu raciocínio referente às questões preliminares. Eu concedo 1 minuto. Muito obrigado, senhora Presidente. Me permite já passar para a próxima preliminar para afirmar que foi acertada a decisão do Regional do Paraná que impediu que o Ministério Público Eleitoral ampliasse indevidamente o objeto da demanda, excelências, uma vez que a interpretação adequada do artigo 23 da 6490, dada por este tribunal no julgamento da chapa de Dilma Temer, é que a ampliação dos poderes históricos do juiz deve se restringir à causa de pedir originalmente fixada pelas partes. Este é o entendimento aplicável, desse modo foi acertada a decisão do TRE do Paraná que impediu a apreciação do abuso de poder religioso. Como última preliminar, excelências, falo da impossibilidade de reunião das ações para processamento conjunto. Diversamente do que afirmou a parte adversa, não há consta de conexão suficiente, excelências. A AIME do Partido Comunista se refere a fraudes nos gastos eleitorais e pré-eleitorais, ao passo que a AIGE de Marcos Rocha refere-se à divulgação de fake news e a AIGE de Carlos Cunha à captação ilícita de sufrágio. São fatos específicos que não possuem entre si pontos de conexão, cuja reunião acarreta, inclusive, em violação ao princípio do juiz natural. Excelências, dado o extendido tempo, remeto as demais questões preliminares ao memorial escrito e passo a palavra para a co-representante de João José Silva para aduzir as principais defesas de mérito. Muito obrigada ao advogado. Então, passamos agora às considerações do ministro Jean Lic. Obrigado, senhor presidente. Sua Excelência concluiu, acredito, se não foi nesse sentido, eu gostaria aqui do esclarecimento do doutor Lucas. Sua Excelência referiu que a aplicação da tutela de evidência na Justiça Eleitoral, sim, é possível, mas que no caso concreto, Sua Excelência defende e entende a inaplicabilidade no caso concreto. Estou correto? Excelência, exatamente. A tutela de evidência é sim possível de ser aplicada, contudo apenas em casos excepcionais, em que há um efetivo abuso do direito de defesa, uma inversão do ônus do tempo do processo. Não foi o que ocorreu, dado que é um processo de tramitação rápida, devendo ser aplicada a regra da tese fixada pelo Supremo no julgamento da DI 5525. Mas a rapidez, ela não está ligada à tutela de evidência, sim à tutela de urgência. Sua Excelência também referiu isso na sua sustentação. Gostaria de esclarecimento, senhor presidente. Excelência, agradeço pelo seu questionamento, me permite esclarecer que as hipóteses de tutela de evidência, com certeza, não é exigido o requisito da urgência, mas a questão da inversão do ônus do tempo do processo, em que há uma das hipóteses, em 311, inciso 1, o abuso do direito de defesa, por exemplo. Nada disso, nenhuma das hipóteses do artigo 311 ficou configurada na hipótese dos autos, de modo que não é hipótese de aplicação da tutela de evidência no caso concreto. Ficou clara a sua posição, doutor. Muito obrigado. Satisfeito. Passo a palavra, então, ao ministro Luciano Bandeira para suas indagações. Não, satisfeito, presidente. Para mim está muito claro e eu gostei do esclarecimento. Para mim está satisfeito. Presidente, seu microfone está fechado. Perdão. Vamos, então, às sustentações orais dos advogados do escritório Peron e Simon, advogados associados representando os irmãos Silva. E eu passo a palavra ao primeiro advogado, o doutor Lucas Cavalcante Gondim, para a sua sustentação oral. Não, eu acho que o Lucas já foi, agora é a Juliana.
Ou não, por favor, desculpe, doutora Juliana Neiva Miranda, estava aqui respondendo ao doutor Daniel. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimos senhores ministros, eminente procurador-geral eleitoral, colegas que nos acompanham, bom dia. Eu me chamo Juliana Neiva e, atuando na representação do senhor João Silva e do senhor José Silva, apresentarei as razões de fato e de direito que fundamentam o provimento das razões recursais por eles manejadas. É o que farei para, ao final, requerer. De início, quanto à condenação por captação ilícita de sufrágio, o advogado da parte diversa, o senhor Luiz Gustavo, pediu, com a devida vênia, que esta Corte contrarie frontalmente o que está expresso no artigo 41A da Lei das Eleições, uma vez que este artigo dispõe expressamente que este tipo de condenação só pode se dar a partir de atos cometidos depois do registro da candidatura, o que não foi o caso. Prosseguindo para a condenação por suposto abuso do poder econômico, ela também não tem fundamento, uma vez que os gastos da pré-campanha e da campanha dos irmãos Silva foram declarados, demonstrando a boa-fé dos irmãos e em conformidade ao que dispõe o artigo 36A da Lei das Eleições. Além disso, somando esses gastos, eles só ultrapassaram em 0,06% o limite imposto na campanha e na pré-campanha, o que demonstra que não houve qualquer tipo de abuso. Eu destaco o entendimento desta Corte no julgamento do agravo regimental no agravo de instrumento número 06070, de relatoria do ministro Barroso, em que esta Corte entendeu que a condenação por abuso do poder econômico não está fundamentada quando a quantia ultrapassada do limite é irrisória, como é o caso, e quando não há má-fé das partes, o que também foi o caso dos irmãos. Prosseguindo para a condenação por suposta propaganda antecipada, ela também não tem fundamento, uma vez que todos os meios utilizados são autorizados pelo artigo 36A da Lei das Eleições e porque não houve o pedido explícito de votos, que é a única vedação trazida pelo artigo. Também é a jurisprudência da Corte, por exemplo, no julgamento do agravo em recurso especial número 1206, de relatoria do ministro Admar Gonzaga, que a mera menção à candidatura ou à promoção pessoal dos pré-candidatos, sem o pedido explícito de votos, não se constitui em propaganda extemporânea. Também destaca o entendimento da Corte no agravo no recurso especial número 06002, de relatoria do ministro Fachin, porque não foi utilizado qualquer tipo de meio proscrito à campanha eleitoral nesse caso. Eu destaco, por fim, o entendimento do STF no julgamento da DPF número 548, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que a Corte entendeu que o TSE ele não pode entender o julgador ele não pode estabelecer novas vedações além daquelas que já se encontra na lei. Neste caso, a vedação que se encontra na lei é a do pedido explícito de votos, o que não houve. Inclusive, o advogado da parte contrária levantou que houve pedido explícito de votos porque houve a utilização de palavras mágicas como apoie, sendo que esses são fatos que não constam nos autos, são fatos realmente engendrados pela outra parte. Desse modo, o julgador ele não pode criar novas vedações, uma vez que isto estaria restringindo a liberdade de expressão dos pré-candidatos e estariam atuando desse modo de maneira inconstitucional. Seguindo para a condenação por suposto abuso dos meios de comunicação, é preciso observar o entendimento desta Corte no julgamento do agravo regimental no recurso especial número 39252, de relatoria do ministro Fachin, em que a Corte entendeu que o uso indevido dos meios de comunicação pressupõe a existência de um órgão produtor e divulgador de informações, como revistas, telejornais, emissoras de rádio, televisão de uma maneira geral, isso porque esses órgãos, além de ter grande circulação, também têm um compromisso com a imparcialidade, o que não existe na internet, que é um ambiente de livre circulação de ideias. Ou seja, muitas vezes o debate foge ao controle dos próprios candidatos, como foi o caso, e em alusão ao artigo 40B da Lei das Eleições, eles não podem ser condenados por esse tipo de propaganda irregular, uma vez que não tiveram qualquer tipo de interferência nas condutas praticadas. Eu também destaco as provas que foram acostadas aos autos, ou seja, 15 prints demonstrando esse suposto abuso dos meios de comunicação, que são provas que possuem fragilidade, uma vez que são documentos unilaterais, sem força probatória,
é de conhecimento geral a possibilidade de manipulação de imagens, inclusive de prints, e conforme o artigo 422 do CPC, é preciso que esses prints tenham algum tipo de legitimidade, tenham autenticação, o que também não foi o caso. Eu também destaco que 15 prints no universo de 8 milhões de eleitores dificilmente mostrariam qualquer tipo de alteração no resultado eleitoral. Aliás, qualquer uma das condutas analisadas não possuiu gravidade suficiente para alterar o resultado da eleição. O professor Casagrande Pereira leciona que quando um ato não altera o resultado de um processo eleitoral, a sua sanção também não pode alterar aquele resultado. Isso porque quando a Justiça Eleitoral caça um mandato, ela não está lidando com a vontade individual do candidato de concorrer ou do político de exercer aquele mandato eletivo. Não, ela está lidando com vontades que convergiram com a soberania popular que conferiram aquele mandato. Ou seja, está lidando com direitos fundamentais. É importante observar que, conforme leciona o professor Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, a liberdade nas eleições, os direitos políticos são direitos humanos. Então, lidamos aqui com direitos humanos e restringir essa liberdade é retirar os direitos mais fundamentais da população paranaense. Um governador que foi eleito com 68% dos votos é uma votação inegavelmente expressiva e o deputado federal mais votado do Brasil, ou seja, essas condutas dificilmente alterariam o resultado dessa eleição. Desse modo, eu peço o provimento do recurso ordinário manejado pelo senhor José Silva e pelo senhor João Silva. Obrigada. Passa a palavra ao ministro Jean Lic para arguição. Obrigado, senhor presidente. Doutora Juliana, Vossa Excelência referiu em sua sustentação que não houve abuso do poder econômico. A mim me parece que Vossa Excelência deveria tecer algumas considerações, porque foram, segundo consta do processo, 75 eventos nas mais diversas cidades do estado do Paraná, que são polos que, vamos dizer, profusão do pensamento, evidentemente, eleitoral, né? Na mesma... Tira essa cuia aí, rapaz. Alguém está com o microfone aberto, por favor, pediria que desligasse. Gostaria que Vossa Excelência referisse também sobre isso, se não, na sua concepção, esse grande número de eventos ainda na pré-campanha, e não o reflexo financeiro da prestação de contas, mas o reflexo eleitoral de um grande número de eventos que só foram possíveis por conta do poder econômico da família. E também no abuso dos meios de comunicação, Vossa Excelência referiu que não houve potencialidade lesiva ao pleito eleitoral, mas a gravidade das circunstâncias, né, o que na legislação antiga tínhamos como potencialidade lesiva ao pleito eleitoral, mas Vossa Excelência referiu também que essas circunstâncias não são corriqueiras, cotidianas de um meio de comunicação das mídias sociais. Mas Vossa Excelência não referiu na sua sustentação que houve uma contratação de uma equipe, né, que promoveu essas divulgações e que não foram elas espontâneas. Então, gostaria que Vossa Excelência fizesse uma contraposição, uma explicação à Corte a respeito disso. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, apenas para acrescentar e facilitar a resposta única e tenha pertinência, eu queria saber apenas se o esclarecimento na questão comparativa, para alegar a disparidade. Me parece que a diferença é muito grande para os outros candidatos, o número de eventos e, pelo menos para o segundo colocado na eleição, se há essa disparidade ou há uma proximidade nesse número de eventos realizados, na atuação, para que caracterize esse abuso de poder econômico. Eu queria saber esse comparativo. Pode responder, doutora Juliana. Excelências, eu agradeço os questionamentos que me permitem esclarecer, em primeiro lugar, quanto à questão do abuso do poder econômico,
que a pré-campanha dos candidatos durou aproximadamente 8 meses. Tendo 75 eventos, tem-se um total de 9 eventos por mês, o que não é um número vultoso. Além disso, o estado do Paraná tem aproximadamente 400 municípios, ou seja, se eles realizaram um evento por município, eles só cobriram 18% desse estado, o que também não é uma quantidade muito elevada. As reuniões foram realizadas em praça pública, sem a utilização de material sonoro, ou seja, sem qualquer custo. E quanto às reuniões realizadas em restaurantes e clubes, jamais ficou comprovado nos autos que elas foram realizadas mediante qualquer tipo de pagamento dos irmãos aos donos desses estabelecimentos. É possível observar no Brasil uma participação cada vez mais ampla da população no processo de escolha eleitoral. Inclusive, pessoas que não têm qualquer vínculo próximo com aqueles candidatos se apaixonam ideologicamente pelos ideais defendidos e muitas vezes cedem espaços gratuitamente para aquelas campanhas eleitorais. Então, não ficou demonstrado em nenhum momento que houve esse gasto realmente muito excessivo por parte dos irmãos. Quanto aos vídeos para as redes sociais, o diferencial dessa plataforma é justamente ser gratuita e acessível a todos, ou seja, daquele candidato mais pobre, aquele candidato paupérrimo, até o candidato mais rico, todos eles têm acesso às redes sociais e podemos ver também que elas têm sido um instrumento de divulgação de candidaturas de candidatos não muito conhecidos e que não têm um histórico dentro da política e que tem facilitado, assim, o exercício da democracia. Quanto à questão do abuso dos meios de comunicação, nos autos consta que alguns apoiadores dos irmãos fizeram disparos em massa, mas que os irmãos não tinham ciência disso, tanto que a sua condenação foi como beneficiários e não como agentes participativos, como agentes que realmente praticaram aquelas condutas diretamente. Desse modo, não há que se falar nesse tipo de condenação, uma vez que fugiu ao controle dos irmãos aquelas condutas praticadas. Eles em nenhum momento participaram ativamente daquilo. Não há que se falar em uma restrição maior à pré-campanha, mais do que se tem na lei, uma vez que se lida com a liberdade de expressão. E essa é a jurisprudência pacífica, tanto no julgado do STF, que eu citei, como nos julgados do TSE, que entende que o julgador ele não pode restringir mais do que a lei fala, que é justamente a restrição ao pedido explícito de votos, o que não houve. Estou satisfeito, senhor presidente. Doutor Luciano, ministro Luciano, algum outro esclarecimento? Mais alguma pergunta? Não, excelência, satisfeito. Vamos então passar a palavra para a réplica, né, ao advogado Humberto Luz. Obrigado pela palavra, excelência. No exíguo tempo da réplica, tratarei da legitimidade do Partido Comunista para ajuizar a AIME, bem como da inaplicabilidade das convenções internacionais de direitos humanos em casos de inelegibilidade, no caso dos autos. Em relação à legitimidade do Partido Comunista, verifica-se que o ajuizamento da AIME foi posterior à diplomação. Ou seja, de acordo com o recurso especial eleitoral número 0600-52529, julgado recentemente pelo ministro Tarcísio Vieira, finalizado o processo eleitoral, o partido coligado tem legitimidade para propor a AIME. Logo, é evidente que o Partido Comunista pode atuar nessa demanda. Com relação ao uso dos direitos humanos, nesse caso, deve-se deixar evidente. Não se ignora aqui a existência e importância dos tratados internacionais, tampouco de suas disposições. Porém, não podemos esquecer, ministro Luciano, que nos candidatos João e José Silva incidiu inelegibilidade expressa na linha D, inciso 1º, artigo 1º da Lei 6490, em razão de abuso de poder econômico, bem como a do inciso 14 do artigo 22 da mesma lei, em virtude do uso indevido dos meios de comunicação. A redação desses artigos, excelências, foi dada pela Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, que foi originada por projeto de iniciativa popular e aprovada com votação expressiva no Congresso Nacional.
A ficha limpa é embasada no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que impõe a proteção da moralidade como valor para o exercício do mandato, e tem a constitucionalidade assentada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a interferência na legitimidade do pleito, seja pelo abuso de poder econômico ou pelo uso indevido dos meios de comunicação, constitui forte indício de fato desabonador da moralidade do cidadão, autorizando, assim, a restrição ao direito de elegibilidade. Dessa forma, eventuais representações internacionais que tratem dos direitos políticos dos candidatos não poderão produzir efeitos em nossa ordem jurídica interna, porque são conflitantes com a lei da ficha limpa, de constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Passa a palavra ao ministro Jean Lic para considerações. Estou satisfeito, senhor presidente. Ministro Luciano. Satisfeito, presidente. Vamos, então, passar para a tréplica, que será feita pelo doutor Luiz Cavalcante Gondim, com a palavra para a tréplica. Muito obrigado, senhora presidente. Em minha tréplica, inicialmente, com a devida vênia, tenho que discordar das razões apresentadas pela defesa de Carlos Cunha Marques Rocha, uma vez que a impossibilidade de atuar isoladamente do partido político coligado refere-se ao processo eleitoral. Não há como se considerar o dia imediatamente após da diplomação como ausente do processo eleitoral. Trata de ações que referem-se justamente aos eventos ocorridos durante aquele processo. Basta notar a existência do artigo 30A, que estabelece a legitimidade do partido de coligação para apresentar a representação após mesmo a diplomação, de modo que o próprio Partido Comunista restringiu sua possibilidade de atuar isoladamente no momento que se coligou. Excelências, ainda com relação ao abuso de poder religioso, gostaria de consignar que, apesar de sua análise ser impossível no caso em questão, sob pena de quebra do princípio da estabilização da demanda, não há que se falar no caso concreto em existência dessa figura típica. Em primeiro lugar, dada a ausência de tipificação, e em segundo lugar, ainda por amor ao debate, se considerasse a existência dessa figura de abuso, todo abuso pressupõe gravidade. Excelências, um centro espírita, que é uma organização religiosa que tem um teor totalmente diferente, por exemplo, de uma igreja católica ou de uma igreja protestante, um evento para 200 pessoas, num universo de 8 milhões de eleitores, não tem qualquer gravidade, excelências. Isso já me permite passar para um ponto que penso ser crucial no caso em questão, que é que estamos diante de uma oportunidade de ouro para que este tribunal efetivamente discuta a questão gravidade e potencialidade. Excelências, trata-se de um caso emblemático, em que um governador foi eleito com 68% dos votos, em que a gravidade não pode ser interpretada muito diversamente da potencialidade. Não está aqui a se desconsiderar a alteração legislativa que ocorreu em 2010, mas a interpretação da gravidade em casos extremos como esse não pode desconsiderar o fato de terem sido eleitos com 70% da votação, excelências. Ainda que estes abusos tivessem existido, provavelmente o resultado seria o mesmo. Trata-se de prestigiar a soberania popular manifestada no momento constitucionalmente oportuno para tal. Trata-se, como bem disse a acusação, de não se deixar hipnotizar por fotografias, mas pelo conjunto da obra, da efetiva vontade do eleitor paranaense devidamente manifestada. Desse modo, reitero os pedidos iniciais pelo acolhimento das questões preliminares e, mesmo assim, se não acolhidas, pelo desprovimento de todas as alegações de mérito, dada a absoluta ausência de gravidade em todas as condutas perpetradas, supostamente perpetradas, e a ausência de tipicidade em relação à alegação específica de captação do sufrágio. Obrigado. Muito obrigada. Ministro Jean Lic, algum esclarecimento, considerações? Não, senhor presidente, esclarecimento algum, só as considerações finais, então, cumprimentando todos que fizeram a sustentação, dizer que as interpelações elas tinham o cunho exclusivo de verificar como que suas excelências sairiam diante de uma pressão, né, de uma situação, e se mantinham a relação lógica daquilo que sustentavam, e todos, sem exceção, se saíram muito bem. Então, levem aqui meus cumprimentos. Eu devolvo a palavra à sua excelência, eminente presidente. Ministro Luciano Bandeira, alguma consideração? Sem perguntas, e parabenizando a todos, foi muito produtivo, foram todos muito bem, muito firmes,
bastante adequados com a jurisprudência, com a doutrina. Eu gostei muito. Parabéns a todos vocês. Eu agradeço muito essa composição, meu ministro Jean-Lic, o ministro Luciano Bandeira, por todas as interpelações, por todas as considerações, e cumprimentando a todos os participantes, aos doutores Luiz Gustavo, doutor Lucas Gondim, doutor Humberto Luz e doutora Juliana Neiva Miranda. Dou por encerrada a sessão. Doutora Vânia, só um pedido aqui em nome da organização, só mandar um abraço aqui ao nosso queridíssimo presidente da OAB do Rio, nosso Luciano Bandeira, nosso colega Jean-Lic, muitíssimo obrigado pela sua participação. Minha queridíssima professora Vânia Eta, né, minha orientadora de sempre. Aqui também agradecer a presença do professor Marcelo Pellegrini, que muito nos honra, um dos maiores doutrinadores na área do direito eleitoral do país. Obrigado, professor Marcelo. E parabenizar as equipes, né? Assim, eu que tenho acompanhado desde o início todos vocês, a evolução, a performance é algo maravilhoso, é digno de muita alegria, muita emoção. Então, parabenizar as duas equipes, dizerem assim que vocês chegaram na reta final muito preparados, né? Assim, muito bom mesmo, aptos para até tirar honorários da gente, bons clientes nossos aí, que vocês estão muito melhores do que a gente aí, em muitas oportunidades. Então, a meninada tá tão boa, vai desbancar os velhos todos. É verdade, é verdade. Então, agradecer muito em nome da Abradep, do IPRAD, da Escola Judiciária Eleitoral do TSE e também da Comissão de Especial de Direito Eleitoral da OAB. Agradecer muito e dizer assim, doutor Luciano, doutor Jean, doutora Vânia, vocês não sabem da alegria de tê-los como orientadores, aqui avaliadores, né, julgadores desse momento, que muito enobrece essa competição. Muitíssimo obrigado. Satisfação é nossa, doutor Marcelo. Leve aqui também meus cumprimentos, abraço. Também não podemos esquecer a doutora Laila Mello, sempre aí em todas as lives que estamos fazendo aí, né? Sempre atenta, solícita, querida, além do brilhantismo pessoal, né, que tem como profissional de direito, que é indiscutível. Muito obrigado, então, gente. Obrigada. Então, um forte abraço e sucesso. E vamos esperar aí o resultado das 8 classificadas. Pedimos só que os juízes avaliadores preencham um formulário de avaliação nos próximos 15 minutos para o cômputo das notas. Agradeço a todos aí, reitero todos os agradecimentos e parabenizo igualmente também a todos. Eu não vi Marcelo também, Marcelo. Um beijo grande aí. Um abração a todos. Vou estar com vocês todos. Até logo. Tchau, tchau.